noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E os nossos convidados de hoje são o presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite de participar do programa para debater a questão da educação aqui do estado de Mato Grosso. E nosso convidado também é o Henrique Lopes. Henrique, que foi presidente do Sintep na gestão passada e atualmente participa, é diretor dessa gestão. Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Confronto de Ideias. Eu que agradeço, parabéns aí pelo programa e vamos debater aqui a educação, um tema caro, e importante para a nossa sociedade. Bom, para você que está acompanhando em casa, a greve da educação ela já chega e se aproxima há quase 60 dias, ela se aproxima há quase 2 meses, E o que nós acompanhamos hoje é um enfrentamento muito duro entre a categoria, de servidores de educação com o governador do estado, que vem demonstrando aí uma truculência e uma dureza no que se remete à negociação, com essa categoria que vem aí, lutando principalmente pelo cumprimento de uma lei, que é a Lei 510 de 2013, que vem aí sendo a ponta principal da discussão, dentre muitas outras que a educação hoje vem pautando, que é também a RGA, que é também a melhora na estrutura das escolas, Hoje nós temos mais da metade das escolas públicas estaduais em condições extremamente precárias, ou seja, com dificuldade de atendimento à população. E é por isso que hoje a voz aqui no programa Confronto de Ideias é da educação, é daqueles que estão fazendo a representação dos servidores de educação no estado, estão na luta e vão trazer um pouco agora desse lado, da greve, que muitas vezes vem sendo ocultado, que muitas vezes vem sendo esvaziado, e que a gente precisa trazer para a sociedade para valorizar essa categoria tão importante que hoje aí é uma grande protagonista na sociedade, que são os servidores de educação. Então eu quero iniciar, perguntando justamente para vocês e pedindo para vocês explicarem quais são hoje todos esses pontos da greve, que estão aí sendo pautados para que a população mato-grossense tenha essa clareza. Vou começar aqui pelo Valdeir e aí a gente vai trazendo essa discussão entre vocês dois. Primeiramente, nós iniciamos aí esse movimento de greve no dia 27 de maio. Tinha diversos pontos aí da nossa pauta de reivindicação, elegemos alguns que são prioritários, no caso, o cumprimento da Lei 510, que é uma lei que prevê em 10 anos a dobra do poder de compras dos trabalhadores da educação aqui do estado de Mato Grosso, a cobrança para que o governo apresentasse um calendário quanto à melhoria da infraestrutura das unidades escolares, o concurso público que está em vigência e não havia nenhuma sinalização por parte do governo do estado quanto ao chamamento de novas pessoas para o concurso ou a prorrogação dele, bem como apresentasse um calendário com reuniões para que nós pudéssemos debater os problemas da educação aqui do estado de Mato Grosso. Então a greve, durante todo esse período, buscamos o governo aqui do estado de Mato Grosso para que ele apresentasse uma resposta a essa pauta de reivindicação. Quando a Lei 510 ela entrou em vigência no dia 1º de maio de 2019, foi aí que o governo, quase 15 dias depois, buscou para uma reunião e apresentou dizendo do não cumprimento de uma lei, nem apresentou nenhuma outra perspectiva. Diante disso, a categoria se reuniu e decidiu que o governo deveria, no mínimo, apresentar o cumprimento da lei de imediato e depois disso já entrou em outros momentos de discussão, deliberou que hoje o que emperra é que o governo deverá apresentar um calendário que dê conta de cumprir os percentuais da Lei 510 até a próxima data base da categoria, bem como suspensão imediata do corte de pontos, porque há necessidade em si do governo se posicionar em relação à Lei 510.
que o documento que ele encaminhou para o Sintep, ele fala que a lei ela é impraticável, a lei coloca que na melhor perspectiva ele só cumprirá em 2023, quando inclusive ele não vai ser mais governo aqui do estado, e causa estranheza para quem nos está acompanhando nesse momento dizer é lei, mas a lei vale, que foi esse o grande questionamento. Agora, é uma lei que está em vigência, então o governo tem a obrigação de não ser seletivo, dizer qual que é a lei que ele cumpre, nesse caso apresentar um cronograma quanto ao cumprimento da Lei 510, sendo que outros pontos iniciais aí da greve, quando iniciou no dia 27 de maio, já foi superado conforme proposta do governo, alguns pontos que precisam de ajuste, mas a categoria, nesse momento, aponta que esses 2 pontos, que é a questão do corte e o cumprimento da Lei 510, não tem como suspender a greve se não tiver uma proposta por parte do governo quanto ao cumprimento dela. Ok. Henrique, você que esteve aí no enfrentamento, né, na gestão Pedro Taques, agora no enfrentamento também na gestão de Mauro Mendes, nessa luta, nessa defesa hoje da educação, como é que você avalia hoje esse processo, né, de negociação e esse processo de relação, né, dos servidores da educação com o atual governador? Até trazer aqui para o telespectador, né, nesse domingo nós tivemos aí o lançamento do Enem, né, e também de algumas outras atividades, e a secretária de Estado de Educação, hoje da gestão Mauro Mendes, que também foi a mesma secretária da gestão Pedro Taques, acabou sendo vaiada nesse evento, né, por muitas, né, pessoas que estavam ali, não só professores, mas justamente por conta desse trato. Então, Henrique, eu queria que você pautasse para a gente como que é essa diferença aí hoje desses 2 governos no que se remete ao tratamento com a educação. Obrigado pela pergunta, mas primeiro eu só queria aprofundar um pouco sobre a questão da greve e dizer que a greve é um direito assegurado pela Constituição Federal, e lá está dizendo que a greve é um direito de todo trabalhador e cabe à Assembleia Geral desses trabalhadores decidir sobre o momento de fazer esse exercício de greve. Com relação aos governos, eu quero deixar claro, eu já estou com 30 anos, né, de serviço na educação, já foram vários enfrentamentos e a situação dos trabalhadores da educação nunca foi fácil. Então, se eu fosse fazer um comparativo entre o governo do Mauro Mendes, nesse início de governo, com a gestão do governo Pedro Taques, que também tivemos muitos embates, foi muito difícil vencer os 4 anos do governo Pedro Taques, eu diria que o Mauro Mendes começa com o pé esquerdo. O governo dele está sendo um governo do Pedro Taques piorado. E é um governo que, inclusive, tem na sua composição parte da equipe que era a equipe Pedro Taques. Entre elas, o secretário de Fazenda, que é o Rogério Galo, que teve durante os últimos anos na gestão do Pedro Taques, e a secretária, curiosamente, a secretária de Educação, que é a professora Marioneide, né? Nada do ponto de vista pessoal, mas os 2, um que cuida das finanças do Estado e outro que cuida da educação, não dá para o governo manter essas 2 pessoas na condição de secretários, e agora eles vinham apontando todo esse rol de dificuldade para cumprir com a pauta, para cumprir, né, com a lei. Então, essa é a realidade que a gente tem enfrentado aqui no estado de Mato Grosso. E está sendo, todos os governos eles têm praticamente quase que as mesmas características quando o assunto é atender os direitos dos trabalhadores. Eu desconheço o momento em que a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada e que tanto os prefeitos como os governadores, para negar esse direito, sempre vêm discutir, trazer a lei de responsabilidade fiscal, deixam de fazer o dever de casa que eles deveriam fazer, que a própria lei determina para poder fazer a política de negação. E nós estamos fazendo um enfrentamento de um governo que está mal intencionado. Essa que é a grande, que é o X da questão. Entendeu? Até porque eu pergunto aqui para a sociedade de Mato Grosso qual foi o cataclisma, qual foi o destempero, as questões do ponto de vista ambiental, né, que justifica dizer que Mato Grosso está em calamidade. Nós, pelo contrário, Mato Grosso continua com a sua mesma lógica de produção de grãos, de colocar sobre as carretas, vender para fora, concedendo muitos incentivos e isenções fiscais
aqui dentro e a área plantada aqui no estado continua aumentando, aumenta o rebanho bovino, e, enfim, aumenta uma série de questões aqui no estado e o governo Mauro Mendes, quando assume o governo, por isso que eu falo que ele é mal intencionado, porque ele plantou dificuldades no início do seu governo para tentar colher as facilidades. E as dificuldades plantadas pelo governo Mauro Mendes estão lá nos seus pacotes de medida, dos quais, das 6 medidas que ele anunciou no início do ano, 4 delas dialogam diretamente com os direitos dos trabalhadores. Portanto, se é verdade que o governo traz hoje a história da lei de responsabilidade fiscal para justificar a não concessão dos direitos dos trabalhadores, ele é que fabricou isso, quando na lei de responsabilidade fiscal estadual, que foi aprovada aqui no estado, com termos mais duros do que os termos da lei de responsabilidade fiscal em nível nacional, ele, governador Mauro Mendes, já chegou ali e já retirou receitas, né, que fazem parte da receita corrente líquida, como é o caso do próprio FEX, e agora tem aí, né, a questão da própria imposto de renda retido na fonte, que foi retirado. Então, com a retirada dessas duas finanças das receitas corrente líquida, o limite prudencial foi lá para cima. Ele está usando isso. Então, portanto, é uma crise maquiada, é uma crise construída para negar direito dos trabalhadores. Que agora, inclusive, recentemente, a Assembleia Legislativa começou a fazer um pouco de justiça sobre essa situação, quando ela vai lá e derruba, né, o veto do governador do estado, colocando de volta nas receitas o FEX, que, diga-se de passagem, né, ultrapassa 500 milhões de reais, que é uma das possibilidades para que a gente possa não estar aí no limite prudencial. Então, portanto, sendo direto, o governo Mauro Mendes é um governo que está carregado de más intenções no que diz respeito à valorização dos servidores públicos. Parece que os servidores é que são os vilões da história. E, curiosamente, nós temos um estado que escolhe para quem quer governar, e aí não se faz política pública sem servidor público, e eles querem encontrar um vilão dessa história atacando os servidores públicos. Nesse quesito, os dois foram iguais. Tanto o governo Táxi como o governo Mauro Mendes fizeram ataques aos servidores. Porém, a exemplo da Lei 510, no governo Táxi nós não tivemos problema com isso. O Táxi cumpriu tranquilamente a 510. Ele teve problema conosco com relação à revisão geral anual. E o Mauro Mendes está piorado porque ele não quer conceder nem a 7,69, que é da dobra do poder de compras, não quer conceder a questão da própria revisão geral anual e ainda vem para a imprensa tentar denegrir, diminuir a autoestima dos trabalhadores da educação em greve nesse momento. Ok. Eu quero entrar num outro ponto, né, que reverberou essa semana, que foi uma nota publicada, né? Muitos veículos de comunicação estão aí, né, retransmitindo, falando hoje sobre o salário do professor da educação, né? Apontando, inclusive, como sendo o terceiro maior salário do Brasil. E em tempo, né, nessa nota, ele também tenta cotejar isso como sendo também uma das piores educações, ou seja, formação, né, aí no Brasil. Então eu gostaria que vocês dialogassem sobre isso, porque eu sei que o Sintep também pautou um vídeo fazendo aí uma desconstrução sobre isso, mas o telespectador que está em casa muitas vezes acaba não tendo acesso a essa rede social, acaba não tendo acesso a esse material do Sintep, acaba somente tendo acesso a essa nota do governo, e acho que isso precisa ser explicado. Então passo novamente para vocês, né, Valdeir, e para o Henrique, para poder falar sobre isso. Então, primeiro que o governo, ao lançar mão dessa nota, ele falta com a verdade, com a sociedade aqui do estado de Mato Grosso. Por quê? O salário que ele coloca da média salarial dos trabalhadores da educação, 5.800, não é verdadeiro. Quem está lá na escola, no dia a dia, nas unidades escolares, sabe que não é esse o salário que os trabalhadores da educação recebem aqui no estado de Mato Grosso. E a outra questão que o governo falta com a verdade, e quando ele trata a questão do IDEB aqui no estado de Mato Grosso, primeiro que o problema do IDEB no ensino médio não é um problema exclusivo aqui do estado de Mato Grosso. O Brasil inteiro não conseguiu alcançar a média prevista. No entanto, o estado de Mato Grosso, ele conseguiu, no ensino fundamental, ele vem aumentando as metas
que estavam previstas para 2021, o estado de Mato Grosso já alcançou aí na última verificação do índice de aprendizagem. Agora, o ensino médio ele tem uma série de problemas que interferem na questão da checagem quando nós falamos do IDEB. A primeira é a falta da política para jovens e adultos. O que acontece hoje? O jovem, entre trabalhar e ao mesmo tempo ele ir para a unidade escolar, a opção é o alimento dentro de casa. Então a evasão escolar, a repetência e mais uma série de outros elementos, eles somam para que o índice do IDEB no ensino médio não alcance aquilo que era a previsão. Agora o governo ele tem de dizer, quando ele aponta isso, qual que é a política pública que ele terá aqui para melhorar os indicadores na questão do ensino médio, uma vez que no meio do ano falta profissionais nas unidades escolares, a questão do articulador ou alguém para contribuir no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio não é autorizado a contratação, os projetos que são desenvolvidos, que fazem falta nas unidades escolares, não há autorização. Então o governo ele reduz o papel da educação aqui no estado de Mato Grosso, achando que um quadro de giz, um giz na mão e um professor, ou em alguns casos até sem professor, dará conta de resolver o problema. Agora o estado ele precisa ter uma visão macro da educação aqui do estado de Mato Grosso e ao mesmo tempo um investimento robusto na melhoria da infraestrutura das unidades escolares. Como que eu vou dizer para um jovem ir lá para dentro da escola, não há computador, não há nenhum atrativo para ele dentro daquela escola e achar que vai fazer um milagre de ter uma educação de qualidade. Então o governo falta com a verdade em relação a essa nota, mas ele está fazendo o papel dele, que é dizer que a educação aqui do estado de Mato Grosso não atende os índices, mas tem o melhor salário. E se nós temos hoje um salário significativo é porque houve muita luta e organização para isso. Agora, ao contrário seria que então ele quer que aqui fique um dos piores salários ao fim da gestão dele. Ok, nós terminaremos agora esse primeiro bloco. A discussão aqui está muito boa, passou muito rápido, né? Importante trazer aí à baila essa discussão, esses dados são importantes, a população mato-grossense precisa saber disso. E já já nós voltamos no segundo bloco aí, com o Henrique também ponderando aí sobre essa nota do governo que reverbera sobre o salário dos servidores da educação e ao mesmo tempo fala da qualidade do ensino. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, Piso L2. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um
É dia de Aquapark e você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo, das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento, adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas. No complexo de águas do Aquapark, nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. E hoje os nossos convidados, a presidente do Sintep, o Valdeir Pereira, o Henrique Lopes, ex-presidente do Sintep, mas atualmente diretor também, né, nessa gestão do Sintep, e que vem aí fazendo uma mobilização muito importante no estado de Mato Grosso em defesa da educação. No bloco anterior, eu fiz uma fala acerca da nota do governo, né, que foi aí reproduzida nessa semana e que qualificava a educação mato-grossense como sendo de péssima qualidade e, ao mesmo tempo, cotejando isso com o salário do professor aqui, que seria um dos mais altos, né? Cita que seria, né, o terceiro mais alto do país e até aponta que a média salarial hoje dos servidores da educação seria de R$ 5.800. O Valdeir falou um pouco sobre isso, o Henrique quer também fazer aí um apontamento e trazer alguns dados que para você que está em casa é muito importante para saber a verdade hoje no que se remete à luta dos servidores da educação. Primeiro, eu quero dar um conselho ao governador Mauro Mendes. Se ele quer resolver a pauta de greve, ele apresente uma proposta, porque enquanto não tiver proposta, não há encaminhamento por parte do Sintep para encerrar a greve aqui no estado de Mato Grosso. Não adianta essas notas elaboradas na tentativa de colocar a sociedade contra os trabalhadores da educação. Graças a Deus, hoje nós temos outros mecanismos também para dar as respostas necessárias. O povo hoje, todo mundo está aí nas redes sociais, temos a lei da transparência e penso que só as pessoas têm a curiosidade de entrar lá no site da própria Secretaria de Gestão do Estado e conferir o salário dos trabalhadores, que é público hoje, né? Ali, afinal de contas, é a sociedade que paga os nossos salários e mais do que justo que ela tenha acesso a essas questões. E eu quero classificar a nota do governo como uma nota infantil, além de irresponsável, infantil. Por que eu coloco dessa maneira? Porque ele joga, inclusive, contra o patrimônio. Ele quer
pegar aquilo que é ruim e colocar a culpa nos trabalhadores da educação. Como já disse aqui o nosso presidente, se esquece o governador Mauro Mendes que a qualidade da educação está ligada diretamente a outros fatores que não é só a questão salarial dos profissionais da educação, mas as condições de trabalho, as condições de evasão e repetência dos estudantes, que aliás o IDEB mobiliza esses 3 elementos, né? Que é a taxa de evasão, né? a taxa de repetência e a prova que os estudantes fazem de português e matemática, você tira uma média. Então, só para trabalhar com números para a sociedade saber do que nós estamos dizendo, eu sou uma pessoa muito crítica ao IDEB, porque acho que apenas esses 3 fatores não vai avaliar a educação como um todo, só para dizer que a maior nota que nós tivemos no IDEB do ensino médio brasileiro foi de 3,8. O estado que tirou a maior nota tirou 3,8. Né? E o Mato Grosso, que ficou em 21º lugar, a colocação não é mentirosa, tirou 3,5. Então, todo esse estardalhaço por essa diferença de 3 décimos, que significa que quem tirou em primeiro lugar está tão ruim como quem tirou em 21º lugar. Então, precisa de desmistificar isso. Então, queria usar um dado desse para poder tentar linkar direto a ideia de que os professores aqui no Mato Grosso ganham bem e trabalham mal e colhem um resultado péssimo, é querer colocar toda a culpa da falta de qualidade, da suposta falta de qualidade da educação, nos profissionais da educação. E a sociedade não é boba, basta ir na escola, ver qual é a estrutura que se tem na escola hoje, ver quais são as condições de trabalho, o que se tem de equipamentos pedagógicos no espaço da escola, que nós vamos verificar que essa escola não está preparada para poder responder aos anseios aí da sociedade moderna. Então, acho que o governador do Mauro Mendes teria que ter uma postura diferente, uma postura de chefe de Estado e buscar tratar essas coisas de uma outra maneira. E joga contra o patrimônio, porque também, como a gente já disse aqui, a nota do IDEB, que era para o Mato Grosso ter tirado em 2017, né, era para ter sido 5,5, né, e o Estado tirou a nota 5,7. Disso o governo não fala, são resultados positivos para quem acredita aí na questão do IDEB. Então, essa é a primeira questão. E outra questão, quando diz respeito à questão do salário. Como eu já estava dizendo, vamos ser sinceros na discussão aqui. O salário inicial de um professor aqui no estado de Mato Grosso é de R$ 2.800. Nós temos uma tabela salarial que projeta a vida de um professor para uma mulher trabalhar durante 25 anos e um homem trabalhar durante 30 anos, que passa, de fato, pelo salário de R$ 5.800 para aquele que conseguir terminar uma especialização e tiver em torno de 18 anos de serviço, ele poderia acessar o valor bruto, né, desse salário de R$ 5.800, e é claro que aí vem em cima disso aí os 27,5%, né, do imposto de renda, mais os 11% da questão previdenciária. Então, e aí ele é infeliz quando ele quer comparar o salário dos trabalhadores da educação com o salário da iniciativa privada. Ora bolas, nós não vendemos força de trabalho para a iniciativa privada. Então eu quero lançar um outro desafio ao governador Mauro Mendes, que ele busque comparar qual é o valor da hora trabalhada que ele paga para um professor e para um trabalhador da educação aqui no estado, que ele compare com o mesmo preço que ele compra a hora de trabalho de servidores de outros setores aqui do estado de Mato Grosso, de outras secretarias. Porque nós somos servidores públicos do estado de Mato Grosso. Recebemos, né, dos impostos que são pagos pelos cidadãos e cidadãs aqui do estado de Mato Grosso. E, curiosamente, a hora de trabalho de um professor aqui no estado de Mato Grosso e de outro trabalhador da educação ainda está aquém, né, da hora de trabalho que ele paga para servidores de outra secretaria. Então seria interessante que o governo buscasse fazer esse comparativo para parar de falar besteira na imprensa, ao invés de buscar negociar com os trabalhadores da educação. Mas não está funcionando, a sociedade está entendendo perfeitamente, o governo tem altos recursos para poder investir em propagandas enganosas, que chega à beira de ser fake news, colocado aqui para a sociedade, enquanto a gente tem o acesso direto com a comunidade escolar, com os pais dos estudantes, com os estudantes, e também temos condição de lançar a mão aí da rede social para prestar os devidos esclarecimentos para a sociedade. Para você que está em casa, né, hoje essa discussão ela é importante até para que você, pai, que hoje tem o seu filho, que não está em sala de aula, né, porque existe um movimento paredista hoje em defesa dos direitos dos servidores da educação,
ela está sendo aqui explanada, ela está sendo aqui explicada, né? E está trazendo, né, para a população aí os fatos e os dados que realmente reverberam hoje acerca aí do que se remete ao índice educacional, que ele fala em relação à qualidade, ao salário desses servidores, e até trazendo para vocês, né, que a Lei 510, né, de 2013, ela é justamente para tentar reparar essa desigualdade que os servidores de educação têm, os professores, né, que tem aí, né, uma formação, né, com relação aos outros servidores aí da estrutura do Estado. Bom, mas mudando, né, aí de assunto, saindo um pouco do governo, quero entrar um pouco no legislativo agora, né. Nós tivemos aí na última legislatura a deputada Janaína Riva, que fez aí alguns enfrentamentos junto com outros deputados, né, em defesa do funcionalismo público. No entanto, né, nesse momento em que a educação sinaliza, né, esse pedido de apoio aí, né, da Assembleia Legislativa, a deputada ela faz uma avaliação, e isso saiu em vários veículos de comunicação, de que não era um momento, né, como se tinha, acho que tinha que dar mais tempo para o Mauro Mendes trabalhar, ou seja, não era o momento para fazer greve, e ao mesmo tempo que ela fala que é um movimento que está cada vez ficando mais fragilizado. Qual que é a avaliação de vocês acerca dessa fala, que é também uma fala que o próprio governo do Estado também lança em sua nota? Primeiro que o governo a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Mato Grosso, historicamente, ela sempre foi protagonista nas negociações em relação às pautas educacionais. E quando hoje os trabalhadores buscam a Assembleia Legislativa para fazer essa discussão e ao mesmo tempo buscar uma negociação, não é à toa, porque a Assembleia Legislativa é um espaço em si que se constrói dentro dela com base naquilo que é o Estado de Mato Grosso na sua diversidade, é o protagonismo em si para buscar em si essa negociação em torno de pautas não apenas da educação, mas todas as outras. É lá o espaço democrático, a casa do povo. Quando nós deparamos com algumas declarações que diz, por exemplo, que a greve, que não poderia ter acontecido agora ou em qualquer outro momento, a posição do governo em relação ao cumprimento da Lei 510, que é a principal cobrança da categoria, se fosse daqui 1 mês, daqui 5 meses, daqui 3 anos, ele já deixou bem claro que ele não vai cumprir a Lei 510. Que no melhor cenário para cumprimento da lei é em 2023. 2023, quem está lá em casa e fizer a somatória de quando que foi o período eleitoral, ele não será mais governador aqui do Estado de Mato Grosso. Mesmo porque a maneira que ele tem se portado enquanto governador, talvez até tenha dificuldade, a exemplo do que foi o ex-governador, se colocar o nome para essa disputa. Então, qual que seria o melhor momento para a greve? A melhor greve é aquela que não acontece porque tem negociação. Infelizmente, o governo aqui do Estado de Mato Grosso, nós buscamos, assim que terminou o período eleitoral, para que ele já conhecesse a nossa pauta. A secretária de Educação é uma secretária de continuidade, então não há algo de novo dentro desse processo que ela desconheça, mas infelizmente a falta em si da Secretaria de Educação ter autonomia e até mesmo conhecer a questão da pauta salarial, quando diz no documento, olha, a pauta salarial nós não trataremos aqui, e remete isso para o governo, para o secretário de Fazenda e para o secretário de Gestão fazer essa discussão, e eles não fazem, eles estão dizendo de uma maneira bem clara que não vão cumprir lei. Agora, a grande questão é uma lei, mas desde quando eu posso ter a prerrogativa de dizer qual que é a lei que eu cumpro? E é isso, o governo aqui do Estado de Mato Grosso é um governo que seleciona qual que é a lei que ele cumpre. A própria lei que ele argumenta que está descumprindo nesse momento, que é a lei de responsabilidade fiscal,
e fundamenta nisso com base no parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso, se for verdadeiro que ele vai seguir o que diz o Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso, ele tem até 2025 para resolver a questão do limite prudencial, está escrito lá. Então o governo ele traz uma realidade para a mesa de negociação, quando na realidade isso não condiz com aquilo que deveria ser. Agora, qual que é a posição que a Assembleia Legislativa, dentro desse processo todo, tem? É de buscar a mediação. Quem está hoje, são 24 deputados distribuídos aí no estado inteiro, nós já estamos vivenciando aí em cidades que são pequenas, problemas gritantes em relação do corte e todas mais. Então, assim, as declarações que a greve é precipitada, que não sei o quê, ela é infeliz. E quem delibera greve aqui no estado de Mato Grosso é a categoria que resolveu que esse era o momento de fazer o enfrentamento e cobrar a Lei 510. Primeiro dizendo assim, que a Lei 510 é uma lei fundamental, é uma lei que é legal e que nós não abrimos mão quanto uma posição do governo quanto ao cumprimento dela. Henrique? Eu quero concordar em um ponto, daqueles que falam que não é momento de fazer greve, e eu quero concordar que essa greve está acontecendo de fato num momento muito errado, porque ela deveria ter acontecido no mês de fevereiro, não agora no mês de maio. Porque foi exatamente no mês de fevereiro que o governo montou toda a sua artilharia para poder coletar o resultado que ele está coletando agora. Foi exatamente no mês de fevereiro, né, que o governo do estado encaminhou o pacote de medidas, que nós chamamos de pacote de maldades, né, com exceção de um único projeto que ele encaminhou lá, que é aquele que visa, mesmo que de forma tímida, ampliar aí a taxação de alguns setores para poder aumentar as receitas públicas, entendeu? Foi exatamente nesse período que ele encaminhou, né, esse conjunto de medidas, já visando congelar leis de carreira, visando uma série de questões. Então, eu quero entender que aqueles que estão dizendo que não é momento de fazer greve, estão dizendo então que é momento sim de congelar salário, que é momento sim de dizer para os servidores que adeus RGA, então daqui a 2 anos a gente vai discutir RGA, então que é momento sim de congelar RGA, e é momento, né, de dizer para os servidores que o governo está correto em retirar da base de cálculo algumas receitas que seriam fundamentais para a gente não estar nesse debate hoje de estar acima do limite prudencial, porque essas manobras todas foram feitas pelo governo do estado com a conveniência de boa parte dos deputados ali da Assembleia Legislativa durante o mês de fevereiro. Então, o que a gente quer aqui, inclusive dos nobres deputados, primeiro é coerência, né, naquilo que eles pregam e que pregaram, e aqueles que conseguiram permanecer ali na Assembleia Legislativa, porque a maioria foi exonerada pelo voto popular, que eles tenham coerência dentro daquilo que foram os debates deles, inclusive aqueles que se intitularam como defensores dos servidores públicos. Então, nós esperamos essa postura, né, dos nossos deputados que ali estão. Nós temos hoje 8 deputados que se intitulam como defensores dos servidores, muitos vieram do meio dos servidores públicos, e a gente espera uma legislatura diferente do que foi a última legislatura, e de que eles, deputados, mandem um recado claro para o Mauro Mendes que a Assembleia Legislativa não é um puxadinho do Palácio Paiaguás, que aquela Casa de Leis é uma casa que tem que é um poder aqui no estado e que tem também a sua autonomia, e que ela vai legislar olhando para os interesses da sociedade. Então, essa história de que qual é o momento, né, de fazer greve, como a gente disse, quem define isso é a categoria, né, na sua Assembleia Geral, e em respeito àquilo que é a decisão dos profissionais da educação, que a gente solicita, né, que algumas pessoas revejam, inclusive, né, os seus posicionamentos. A greve só está acontecendo agora porque o governo não negociou e, como eu disse, está mal intencionado, e a intenção do governo é não querer fazer com que os trabalhadores da educação dobrem o poder de compra, que é um direito, inclusive, assegurado em lei federal. Ok. Bom, nós terminamos aí o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. Estamos aqui com o Valdeir e com o Henrique do Sintep, e logo mais voltaremos trazendo aí mais informações desse movimento grande em defesa da educação
e que vem passando aí por um enfrentamento muito grande com o poder público. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas. No complexo de águas do Aquapark, nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Confronto de Ideias. E hoje trazendo essa temática aí que vem tomando conta, né? Eu acho que das notícias aqui do estado, que é sobre a greve da educação. E mais do que a greve da educação, é pensar que esses servidores hoje estão com salários cortados, né? As negociações talvez parecem ser tímidas e eu quero pautar um pouco sobre isso, né? A priori o governo sinaliza, né, uma possível negociação, pelo menos foi o que o Tribunal de Justiça definiu, né, que fosse feito, que tivesse uma reunião de conciliação e chegasse aí a uma proposta, né, a um consenso, né?
e ao mesmo tempo teve aí, né, uma proposta proveniente da Assembleia Legislativa, né, que em tese, pelo menos os deputados apontam que foi de acordo, né, com a demanda do sindicato e que foi apresentada e a priori rejeitada pelo governador. Então eu gostaria de perguntar para vocês, afinal, o que está na mesa hoje na negociação? Bom, primeiro eu quero dizer que o governo do estado tem aprontado uma verdadeira lambança com essa greve. Usar esse termo aqui para dizer o que significou essa questão do corte de pontos de forma desastrada. O governo mesmo reconhece que as leis estão em conflito e se elas estão em conflito era preciso então definir primeiro o conflito para tomar a medida, mas foi lá e leu de forma apressada a decisão do Supremo Tribunal Federal que dizia da possibilidade de cortar o ponto e não leu o que estava na sequência que dizia que o ponto não deve ser cortado caso haja ato ilícito por parte do poder público. Então se o governo não está cumprindo a lei, ele é que está ilícito, então ele não tinha que ter cortado o ponto, foi lá e cortou o ponto e aí houve essa tentativa de conciliação, que foram 2 reuniões, né? Mas que mesmo depois de quase 50 dias de greve, a única proposta que o governo levava à mesa era dizer que se a categoria voltasse ao trabalho, ele restituiria o ponto. Isso não é proposta, isso chega a ser desrespeitoso com aqueles que estavam aguardando aí uma proposta mais segura aí por parte do governo do estado. E nós tivemos, né, uma proposta sendo construída no âmbito da Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que essa proposta ela foi vista com bastante simpatia por parte dos trabalhadores da educação, que na penúltima Assembleia Geral já havia apontado que o governo deveria apresentar a proposta de integralizar o 7.69, pelo menos até a próxima data base. Como a proposta da Assembleia prevê a integralização do 7.69 até o mês de fevereiro, ela então se encaixaria perfeitamente naquilo que já tinha sido deliberação de Assembleia Geral. Então, portanto, nós tivemos 2 oportunidades de ter encerrado a greve. Então, eu quero lamentar o fato da greve não ter se encerrado na sexta-feira, porque a Assembleia apontou uma proposta interessante, né, dentro de prazos que, inclusive, prevê aí, inclusive, tempo para o Estado fazer a arrecadação, e mesmo assim, o governador Mauro Mendes disse não. Quando eu estou falando da lambança promovida pelo governo, é que no corte de pontos, o governo do Estado, eu conheço trabalhadores que não estavam na greve e que tiveram o ponto cortado. Certo? E pessoas que estão na greve e receberam o salário. Então, isso é um absurdo, né? Porque daí o governo se viu na obrigação de ter que pagar alguns, porque ele mentiu, inclusive, com relação ao quadro de greve, dizendo que era apenas 40% que estava em greve, depois ele se viu obrigado a pagar 15 mil servidores, e como nós somos em torno de 44 mil, ele por si só já confessou que o quadro de greve não era bem o que ele estava dizendo. Agora, uma outra situação bastante curiosa nesse processo que eu quero aqui apresentar, aqui, inclusive como uma denúncia, e orientar inclusive a Assembleia Legislativa que vá atrás disso, é que quando o governo veio propor o pagamento parcelado dos salários, e que nós questionamos o porquê que o pagamento dos dias cortados não fossem feito em parcela única, eles apontaram 2 dificuldades. A primeira delas, que era a questão do tempo para elaborar a folha complementar, e a outra em dizer que não havia mais fluxo de caixa, que não tinha mais dinheiro, ou seja, que o dinheiro já tinha sido gasto. Então isso é uma denúncia gravíssima, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 69, entendeu, fala que os recursos destinados à educação têm que ser repassados para a conta da Secretaria de Educação a cada 10 dias. E além disso tem o Fundeb também, que tem a sua periodicidade. E o artigo 70 e 71 da LDB, o 70 diz onde deve ser gasto esses recursos e o 71 diz onde não deve ser gasto. Ora, se o governo usou recurso da educação para poder para gastar em outras questões, isso é desvio de finalidade. E o artigo 69 diz que a ausência de repassar o recurso para o órgão responsável pela educação na data correta, né, implica que quando esse recurso for passado, tem que ser repassado tendo a devida correção monetária e a responsabilização civil, né, de quem promoveu tal ato. Então, portanto, na nossa leitura, o governo está cometendo improbidade administrativa, cometeu desvio de finalidade das receitas da educação, e nós queremos exigir da Assembleia Legislativa que investigue, né, essa questão, que o Ministério Público também esteja atento aí a essa situação, porque trata, na minha concepção aqui, de um crime praticado pelo governo do Estado, mais um ato de ilegalidade do seu governador Mauro Mendes.
Para você que está em casa, é importante, aí Henrique Lopes trouxe uma denúncia, né? Uma denúncia grave, uma situação que precisa ser apurada. Lembrando até, né, Henrique, que quando ele propõe, ou seja, uma pseudo-proposta que é apenas pagar aquilo que foi o corte de ponto, ainda seria parcelado, né? Ou seja, o trabalhador sequer teria o seu salário aí pago de maneira imediata. Então, para você que está nos acompanhando, há uma denúncia aqui hoje muito grave. O Sintep está aqui fazendo essa denúncia ao vivo no programa Confronto de Ideias e pede aí para que a nossa Casa de Leis, para que a Assembleia Legislativa tome aí as providências para que isso seja efetivamente investigado. Valdeir. Então, em relação às propostas que o governo apresentou de maneira efetiva quanto ao cumprimento da Lei 510, primeiro que a ação judicial que estabeleceu a conciliação, nós tínhamos a expectativa que o governo fosse para lá minimamente para apresentar uma proposta quanto ao cumprimento da Lei 510. Mas o que foi colocado na mesa para que se avançasse é a restituição do ponto. Nós não entramos em greve por causa de ponto ou de desconto, nós entramos numa greve para o cumprimento de uma lei que está em vigor aqui no estado de Mato Grosso, que o governo diz que reconhece. Mas é aquela questão, se ele reconhece, se ele tem um compromisso, esse reconhecimento já deveria ser imediato com o cumprimento da lei. E é aquela questão que a gente se depara muito durante o período eleitoral. A educação, a saúde, a segurança pública é prioridade. Foi isso que o governo disse durante o período eleitoral. Agora, na primeira oportunidade, o governo vem com uma proposta de retirar dos trabalhadores da educação um direito, que é a Lei 510, subtrai os salários dos trabalhadores. Hoje não está com grande dificuldade, porque nós contamos com a solidariedade da população, com a arrecadação de alimentos e tudo mais. O governo cometeu na semana passada uma coisa absurda, que foi interferir numa relação financeira, que foi a suspensão do financiamento consignado dos trabalhadores da educação, de mandar um documento, ou não sei se mandou direto o documento, ou ligar e dizer, olha, se chegar aí e pedir um empréstimo e disser que é profissional da educação, você diz que não terá acesso a empréstimo consignado e outras linhas de crédito dentro do Banco do Brasil. Então, assim, é um governo que não tem as devidas intenções para respeitar o funcionalismo público, e quando não respeita o funcionalismo público do estado de Mato Grosso, não respeita o cidadão que paga os seus impostos, não respeita a sociedade que quer uma educação aqui no estado de Mato Grosso que funcione e que quer que as políticas públicas realmente cheguem na ponta com a devida qualidade. Então, o governo, infelizmente, dentro desse processo de negociação, não se colocou com a predisposição efetiva de apresentar proposta e avançar aí numa possível suspensão da greve aqui no estado de Mato Grosso e que os trabalhadores retomassem as suas atividades. A outra questão colocada aí também é que quando o governo diz bem assim, da questão da greve, que a greve não diminuiu, etc. e tal, a resposta está dada. Essa semana, quando a secretária de Educação esteve no evento, é essa predisposição dos nossos companheiros, das pessoas que estão lá do outro lado, de dizer que esse governo não é um governo que representa o anseio dos trabalhadores da educação e, quiçá, a educação pública aqui do estado de Mato Grosso, que é o grande anseio. E eu digo isso na condição de dirigente sindical, de pai que tem uma filha, duas filhas em escola pública da rede estadual, e que as condições são as piores possíveis. Eu queria trazer aqui para vocês, né, os nossos telespectadores que estão acompanhando o programa, mandar alguns registros, né? Primeiro, parabenizando os dois pela excelente fala, né, e explanação com relação à greve. Eu acho que assim a gente está tendo uma oportunidade de realmente trazer para a população mato-grossense, né, quais são aí os reais fatos que hoje estão acontecendo no que se remete aí a essa relação dos servidores de educação com o governo Mauro Mendes, né, que não traz aí efetivamente
uma proposta, ou seja, não tem demonstrado aí, né, nenhuma intenção em negociar para que realmente essa greve possa chegar ao fim. E a outra observação feita, e aí trago para vocês, né, é que destacaram que dentro dessa legislatura há um professor da rede pública estadual que foi eleito, que é o deputado estadual Allan Kardec, né, atualmente secretário de Cultura. E aí os nossos telespectadores, mandando aqui agora nas nossas redes sociais, perguntam como é que está sendo aí o papel, né, desse deputado, né, atual secretário, no que se remete hoje ao movimento paredista. Veja bem, o Allan, inclusive, participou de uma reunião que foi chamada pelo vice-governador e lá, pelo menos do ponto de vista do discurso, ele se colocou que estaria à disposição dos trabalhadores e que iam tentar uma proposta para mediar a greve. O curioso é que essa proposta não chegou até hoje, o nosso presidente recebeu, foi uma ligação do vice-governador, acho que foram desautorizados lá, né, pelo governador do estado a tentar construir qualquer possibilidade. Eu creio que o Allan, né, que é professor, é amigo meu, eu conheço, na minha leitura, acho que se ele estivesse lá na Assembleia Legislativa, poderia ser um voto a mais em favor dos servidores, né, para que a gente pudesse alavancar aí a nossa pauta salarial. Então, esse tem sido o posicionamento, né, do professor Allan, está na Secretaria de Cultura, está na estrutura de governo e, é claro, ele vai falar na maior parte do seu tempo a linguagem do governo do estado de Mato Grosso. Uma outra pergunta que nos chegou aqui é acerca do Fórum Sindical, né? Do ano passado, aqui a pessoa que está fazendo a pergunta, ela aponta que o Fórum Sindical teve uma atividade bastante efetiva no movimento, né, na gestão do governador Pedro Táxi, e pergunta como está sendo hoje o apoio do Fórum para a greve dos servidores da educação. Alguns sindicatos, na verdade, não teve condições de se construir uma greve unificada. Não foi por falta de pauta, né? Tanto é que o Fórum Sindical foi o principal protagonista da ocupação da Assembleia Legislativa no início do ano, descontente com aquele projeto, com esse pacote de medidas encaminhado pelo governo Mauro Mendes. Ali é que deveria ter dado continuidade ao movimento de greve, inclusive para poder reverter aquela situação. Não aconteceu e, infelizmente, até o presente momento, nós não temos as outras categorias do Fórum, né, com disposição de estar fazendo a greve. Até porque, quando nós já estávamos no 4º dia de greve aqui da educação, houve a questão do corte dos pontos. Talvez isso também tenha intimidado um pouco os demais servidores públicos aqui do estado de Mato Grosso. E os trabalhadores da educação, como sempre foram os mais organizados, estão aí nesse enfrentamento, mas nós não estamos vendo, até o presente momento, uma predisposição, né, das outras categorias do Fórum Sindical, em que pese a maioria que a gente encontra, dizem que estão todos irritados com o governo, né, pela não recomposição aí da revisão geral anual, mas você não vê, né, até o presente momento uma disposição de tomar uma medida mais dura como a que foi tomada pelos trabalhadores da educação. Eu queria entrar num outro ponto, acho que a gente até já passou sobre ele, mas assim, eu acho importante reiterar, né? O governador tem dito, suas notas têm sido retificadas desde a primeira, porque eu acho que ele lança já a segunda nota, né? E ela vem dizendo que essa é uma greve desmobilizada, que essa é uma greve fraca, que é uma greve que cada dia mais vem diminuindo. Qual é a avaliação de vocês acerca do tamanho hoje dessa greve e da avaliação do governador acerca disso? Primeiro que essa greve aí, o governo, ele não consulta sequer a Secretaria de Estado de Educação, de repente, para dizer sobre isso. É uma greve que hoje, ela chegou aí em torno, no último levantamento, em torno de 65% a 70% do quadro de servidores paralisados, né? Então, um número significativo. E aí nós temos dois movimentos bastante expressivos. São aqueles que estão efetivamente de greve e aqueles outros que foram para dentro das unidades escolares e estão batendo ponto e se recusam a atender os alunos
que estão numa espécie de greve branca lá dentro. Então o governo ele se depara com dois movimentos e aqueles que retornaram às suas atividades voltaram devido à questão do corte de pontos. Agora, se você for lá, e é isso que na última reunião nós falamos para o governo, não se faz gestão da educação de gabinete. Se o governo for visitar as escolas e lá ele vai se deparar com o anseio daqueles que retornaram para suas atividades, outros que estão trabalhando, que entendem a importância da pauta de reivindicação, mas por diversos motivos não estão na greve, mas também não estão favoráveis em abrir mão da lei 510 e da política que hoje o governo pensa para a educação aqui do estado de Mato Grosso. Então a greve é uma greve, inclusive nós ouvimos isso do presidente da Assembleia Legislativa, que falou, o governo falava em 35% da greve, mas quando nós fomos questionar sobre a greve, a secretária falou de 48%, mas ela fala de 48% de escola. Então eu tenho escola, por exemplo, no município de União do Sul, que eu tenho lá 30 servidores. Aí se eu comparo essa mesma escola com a escola Presidente Médici, eu tenho 170. Então, qual que é eu tenho como quantificar escola por escola? Não tenho. Então, assim, o contingente de servidores que estão em greve nesse momento é em torno de 65% a 70% da categoria. E de maneira que essa semana nenhuma escola está funcionando, porque também já entrou o recesso. Então, o pai está, em alguns casos, com o filho de recesso, o outro aguardando o fim da greve para saber o que vai se comportar, de maneira que o governo, quanto mais ele protelar a greve, nós já temos uma leitura que o ano letivo não terá as condições de encerrar dentro desse ano de 2019, porque hoje nós já estamos falando de 36 dias letivos, no total de 51 dias de greve aqui no estado de Mato Grosso. E o governo precisa se debruçar para apresentar uma proposta para a categoria e é uma questão muito boa de você manter uma posição até agora, dizer que não dá e agora você reconhecer que se equivocou e que tem como atender a Lei 510 e atender os trabalhadores na educação dentro da sua pauta. E o governo precisa fazer esse movimento e sair de dentro do gabinete dele, saber o que efetivamente está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, começar a governar. O Sintep vem fazendo, inclusive, assim, as assembleias bastante mobilizadas, né? Essas assembleias do Sintep, elas acabam depois caminhando para manifestações, atos, né? Elas não ficam só nas assembleias, elas acabam virando manifestações de rua, né? Onde os trabalhadores também têm aí, né, se utilizado desse momento, né, para também estar passando para a sociedade o quadro. Aí eu queria pedir, Henrique, para você, né, ponderar também sobre isso que o Valdeir falou e em tempo trazer aqui para a gente que dia 17, amanhã, tem uma manifestação, né, da educação e é bem interessante porque nas redes sociais quem vem pautando essa manifestação são os estudantes, mas não os estudantes contra os professores, como muitas vezes, né, a gente tem ouvido, inclusive ontem a deputada Janaína Riva disse no programa que os professores estão batendo, em tese, né, nas redes sociais nos professores, né? Na verdade, foi um movimento dos estudantes pedindo um ato para que o governador negocie com a categoria. Então, gostaria que você falasse sobre esse apontamento e também, ao mesmo tempo, sobre esse ato do dia 17. Primeiro, sobre o número de greve, primeiro a gente tem que reconhecer que essa greve é uma greve diferente de todas as outras. Não tem greve igual, né? Todas elas são diferentes. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é que nós temos municípios que, historicamente, nunca acompanhou o movimento de greve aqui no estado. Em torno de 20 a 25 municípios, que são municípios que têm as suas peculiaridades, uns porque é muito distante, outros porque a escola é uma única escola num determinado município, que ali atende aluno da rede estadual e aluno da rede municipal, o professor às vezes está nas duas redes. Então a gente tem esse contingente aí de pessoal, tem também as escolas, algumas escolas indígenas, outras escolas de outras localidades, que agora, na hora de trazer o quadro de greve, a SEDUC computa elas todas para poder dizer que a greve tá fraca. Mas eu quero dizer que essa é uma greve, ela é muito forte nos grandes centros, né? A greve aqui em Cuiabá, ela ultrapassa 90% do quadro de escolas. Nós temos só 6 escolas funcionando aqui em Cuiabá.
né? Em Várzea Grande a greve atinge mais de 80% do quadro de servidores, Rondonópolis chega próximo de 100%, Barra do Garça, Alta Floresta e por aí vai. Sinop, e a gente tem uma greve bastante participativa dos servidores. Então o governo precisa estar atento a isso. Quer dizer que se tivesse greve com 20%, ela seria greve. O governo precisaria de estar apresentando o processo de negociação. Depois quero dizer da nossa campanha de solidariedade, né? Nós estamos sendo surpreendidos, né, positivamente com o quanto a sociedade tem se preocupado para não deixar o professor e os demais trabalhadores da educação morrerem de fome, porque é isso que quer o governador Mauro Mendes quando vai lá e corta o salário das pessoas e ainda dificulta o acesso ao crédito, conforme colocado aqui pelo nosso presidente, mediante algumas denúncias que têm chegado ali no Sintep. Nós estamos tendo aí essa campanha nossa de solidariedade. E nós vamos ter, de fato, amanhã, né, o nosso ato público, né, concentração às 14 horas ali em frente ao Shopping Pantanal, ali na praça, ali que fica perto do TRT, e nós vamos encerrar esse nosso ato lá na Assembleia Legislativa. Vamos andar ali pelo Palácio Paiaguás e com participação do acompanhado aqui do interior do estado de Mato Grosso. E por último, dizer que nós estamos em Assembleia Permanente, né, que é aquela Assembleia que tão logo se tem uma proposta, você delibera pelo fim do movimento. Então, nós gostaríamos que fôssemos surpreendidos mais positivamente pelo governador do estado, encaminhando uma proposta para poder aproveitar que a companheirada vai estar reunida amanhã e a gente poder colocar aí o fim ao movimento de greve. Agora, se não tiver a proposta, a gente vai continuar fazendo o nosso exercício de greve até que essa proposta chegue. Eu quero relembrar aqui o saudoso Júlio César. A greve, uma hora ela termina, entendeu? Cada dia que passa nós estamos mais próximos de se encerrar, né, o movimento de greve. Como eu sou também bastante, né, otimista, eu quero estar otimista para que o governo do estado de Mato Grosso reveja as suas posições, né, e que a gente possa criar um ambiente favorável ao processo de negociação para se chegar ao meio termo. E esse meio termo, creio eu, que a Assembleia Legislativa já deu essa demonstração através daquela proposta, que não é o que os trabalhadores querem, mas é algo que dá a eles a segurança e a garantia de que o governo não vai colocar em prática aquilo que ele mandou por escrito lá para o Sintep, de que a lei ela é impossível, impraticável e ilegal, mas que ele vai apresentar uma proposta agora dizendo que vai ter condições sim de cumprir com a 510 dentro daquele cronograma ali colocado pela Assembleia Legislativa. Ok. Chegamos, né, aí ao final do programa Confronto de Ideias, hoje trazendo o Sintep para poder falar um pouco desse quadro, né, do movimento paredista. E nós, né, daqui da TV Gazeta, canal 19.1, colocamos a TV à disposição do Sintep sempre que necessário para poder informar a sociedade, para poder informar a população, né, e para poder trazer aí informações, né, e até mesmo denúncias, Henrique, como hoje você fez, né, aí para quem está em casa. Eu vou deixar alguns minutinhos bem rápidos para que o Valdeir faça suas considerações finais. Não sei se o Henrique já fez, só para a gente fechar o programa, mas deixando aí aberto para que possam estar conosco em outros momentos. Primeiro, agradecer aí novamente, né, a oportunidade de participarmos e debater a questão da educação aqui do estado de Mato Grosso e dizer que a greve aqui ela só não termina por falta de vontade do governo Mauro Mendes. Henrique? Quero agradecer, parabenizar a Cristiane aqui pela forma irreverente aqui de apresentar o programa. Fiquei bastante à vontade para dar aqui as respostas. Agradecer aqui o canal, aqui a sua administração e parabenizá-los, né, por abrir esses espaços que nem sempre a gente encontra em todos os veículos de comunicação. Muito obrigado e obrigado aí ao telespectador que nos acompanhou. Para você que está em casa, nós agradecemos aí vocês que acompanharam a nossa programação. Programa Confronto de Ideias na TV Gazeta, canal 19.1. Agradecemos ao Sintep, que esteve conosco hoje, que trouxe para você em casa informações muito importantes sobre o movimento paredista, que hoje aí interfere em toda essa estrutura social. Estamos de volta na próxima terça-feira. Até mais!